Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de dezembro. Pois é, gente, eu sei que o mês ainda não acabou, porém, logicamente, ainda tem muito vídeo pra sair por aqui, de melhores do ano, aquela coisa toda. E eu já terminei as minhas leituras do ano. E, logicamente, quis dividir com vocês aí tudo que eu li, porque eu não tinha pretensão de ler tanta coisa assim, porque eu tinha muita coisa pra gravar, porém, eu acabei ficando muito doente. Tô com bronquite, ainda tô me recuperando, então relevem, por favor, a minha falta de ar e a minha voz. Eu acabei ficando de cama por conta disso, e eu li muito mais do que eu esperava, e quero contar aqui pra vocês, mas antes vou pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre as últimas leituras do ano. Gente, a leitura que menos funcionou comigo foi The Mistletoe Mystery, da Anita Proulx. Essa é uma novela que se passa nesse universo que a Anita criou, que é da camareira. Eu nunca tinha lido nada dela antes, então foi a minha primeira vez conhecendo aqui a protagonista, que é a Molly, que trabalha em um hotel como camareira e que já resolveu vários mistérios por ali. E aqui, né, ela tem um namorado e esse namorado começa a agir estranho na época do Natal e ela vai tentar investigar para tentar, né, saber o que está acontecendo. Gente, foi uma história que não funcionou muito pra mim, pelo simples fato de que foi muito previsível. Eu achei que de fato ia ter um thriller, um grande mistério, mas não, é uma história fofinha de Natal. Eu acho que foi mais a questão da expectativa que eu tinha, que acabou sendo frustrada. Mas eu gostei bastante da Molly. Eu gostei de como a autora a descreve, e eu não li os outros livros, então eu não sei, mas no meu ponto de vista, me pareceu que a Molly é neurodivergente, que ela faz parte aí do espectro. Eu achei bem interessante como ela é apresentada pra gente, eu gostei de estar ali na cabeça dela, né, e ver como que ela pensa. E no geral, gente, foi ok. Eu fiquei interessada em ler outras coisas da autora, mas como um mistério de Natal, acabei dando pra ele 3 estrelas, não foi nada espetacular, mas pelo menos me deu aquela vontade de ler mais coisas, né, desse universo da camareira. Depois, gente, li The Legend of the Christmas Witch, uma história do Dan Murphy e da Aubrey Plaza. A própria Aubrey, que é aí uma atriz muito conhecida, ela narra o audiobook que eu li. E aqui a gente vai ter a história da Chris Thorne, que é ninguém mais ninguém menos que a irmã do Papai Noel. Eles foram criados juntos ali numa floresta, cada um deles tinha um dom, só que num belo dia eles acabam se separando e o Chris acaba sendo levado, né, por uma família, sendo adotado e tudo mais, e a Chris Thorne acaba sendo ali criada por uma bruxa, né, nessa floresta, que vê que ela tá sozinha, que ela precisa de abrigo. Então, ela cresce aprendendo, né, a lidar com os animais, com as plantas, né, com tudo, só que por conta disso, ela é uma bruxa. Existe todo aquele pânico moral de, ai, a bruxaria, aquela coisa, né, que é só uma mulher existindo e, ó, porque ela é boa com plantas e com animais e tudo mais, é porque ela é terrível. E isso faz com que ela tenha que sair daquele lugar e ela decide, então, começar uma busca pelo seu irmão. Gente, essa foi uma história que ela é mais infanto-juvenil, lógico, né, com toda essa temática do Natal aqui, mas eu achei interessante algumas coisas. Eu gostei da protagonista, eu achei interessante a gente ter essa ideia de que existe uma irmã do Papai Noel, sabe, que é vista como uma bruxa, mas que na verdade era uma pessoa boa, só que o final me desapontou. Eu queria mais, eu terminei querendo mais, eu achei que a história, ela é interessante, eu acho que tem alguns aspectos que poderiam ser melhor trabalhados aqui, algumas temáticas que poderiam ter um desenvolvimento maior, mas no geral foi ok, dei pra ele também 3 estrelas, mas eu queria mais. Eu acho que terminou assim, no ponto alto da história, e eu não sei se tem continuação ou não, mas no final foi uma história assim gostosinha de Natal, e eu acho que tá valendo. O último livro do projeto Lendo Christie, né, deste ano, foi aí Os Primeiros Casos de Poirot, em que a gente tem 18 histórias nessa coletânea, que são casos antigos que o detetive belga Hercule Poirot protagonizou junto ali do seu amigo, o Capitão Hastings. Gente, algumas histórias aqui são muito interessantes, outras, blá.
Eu acho que isso acontece, né, com coletâneas no geral. A gente sempre vai ter aquelas histórias que acabam conversando mais com a gente, que nos surpreendem mais, que a gente gosta mais, e outras que a gente nem lembra que a gente leu. Então, aqui o que eu achei mais interessante é a gente ter o Poirot como protagonista, até porque ele é um dos meus personagens favoritos, e eu gosto daqui de ver ele com as suas células cinzentas, observando, indo atrás, deduzindo, sabe? A maneira como ele em si chega ao final dos mistérios. Alguns mistérios surpreenderam, outros mais do mesmo. E assim, gente, aqui tiveram algumas histórias que eu já conhecia, de outras coletâneas da Agatha, mas eu achei interessante tá tudo junto aqui, sabe? Eu acho que, de fato, é uma coletânea que, se você quer conhecer mais dos contos e dos mistérios do Hercule Poirot, é uma boa. Eu dei pra ele 3,5 estrelas, porque, como eu disse, teve seus altos e baixos, mas, no geral, foi uma leitura, assim, gostosa, foi uma leitura interessante, que com certeza tiveram contos ali que eu dei 5 estrelas, e outros que foram 2, sabe? Então, por isso que eu fiz uma média e acabei aí chegando em 3,5 estrelas, mas foi sim uma leitura muito bacana. Depois, gente, eu li Everyone This Christmas Has a Secret, do Benjamin Stevenson. Esse autor, ele já escreveu outros livros de mistério nesse mesmo universo. Eu acho que o mais famoso e o primeiro é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, onde a gente vai conhecer o protagonista, que é o Ernest, e todo mundo da família dele já matou alguém, mas mais do que isso, ele é um autor de mistérios. E ele acaba resolvendo mistérios quando eles aparecem. E nessa história aqui, ele precisa ajudar a inocentar a sua ex-esposa, que, na verdade, tem ali uma vida muito feliz, né, com o namorado dela e tudo mais, mas no belo dia ela acorda, ele está morto e ela está coberta de sangue. Então, ela é a grande suspeita. E, logicamente, o Ernest começa a ir atrás, né, pra saber mais sobre esse namorado, pra saber, né, da sua carreira, pra saber se ele tinha inimigos. E ele acaba chegando num grande teatro de variedades, onde várias pessoas ali foram ajudadas por esse rapaz em algum momento, porque ele criou, basicamente, esse lugar para abrigar e pôr em uso o talento de pessoas que já se envolveram com drogas, que estavam tentando se reabilitar, e ele as ajudou. Mas, logicamente, a gente tem vários personagens e um deles acabou cometendo esse crime. E o Ernest vai investigar. E assim, gente, foi um mistério interessante. Teve algumas coisas aqui que me incomodam, que são de mistério, do gênero como um todo, que é essa coisa de ter muitos personagens, alguns que não levam a lugar nenhum, outros que, né, são mais interessantes, mas eu achei que é uma história que ela é maior do que ela precisava ser, tá? Eu acho que funcionaria melhor como uma novela mais curta. Porém, eu achei bem interessante como tudo vai acontecendo. O mistério em si, a solução, não me pegou tanto. Porém, a maneira como o autor vai contando a história, isso sim me pegou. Principalmente porque tem uma sacada no final que eu me senti muito, muito burra. Porque assim, o narrador, que é o Ernest, ele é um escritor de mistérios. Então, ele vai quebrando a quarta parede o tempo inteiro e conversando com a gente. Então, ele fala, olha, tá chegando no final e até agora já tiveram muitas pistas, né, de quem é o culpado, do que aconteceu. E aí, quando chega no final, você fala, cara, é verdade, tava ali o tempo inteiro e eu que não vi. Inclusive, teve algumas sacadas ali que eu fiquei, nossa, eu tenho certeza que é isso e aquilo e aquela pessoa. E aí, uma hora, o próprio narrador fala, eu acho que nesse momento você tá pensando que é tal pessoa que fez isso e aquilo. Assim, logicamente não é. E eu, tipo, obrigada por me chamar de idiota. Mas assim, gente, eu acabei me divertindo bastante. Não foi uma história perfeita, eu achei que é muito maior do que precisa ser, mas no geral eu gostei desse humor que vai sendo mostrado pra gente conforme a trama avança. Então eu dei pra ele 3,5 estrelas, porque foi minha primeira experiência com algo do autor, mas fiquei curiosa pra ler mais coisas dele e no geral foi um mistério que acabou sendo aí bem fascinante nesse Natal. Aí, gente, este ano eu comecei a ler a série de mangás Spy Family. Foi algo que conquistou meu coração. Porque aqui a gente conhece um agente secreto, que é o Twilight. E, na verdade, ele está em uma missão para manter a paz entre duas nações. Mas essa missão, ela tem muitos passos. O primeiro deles é que ele precisa encontrar uma esposa e um filho em uma semana. E ele consegue isso, tá? Só que ele acaba ali encontrando, sem querer, uma moça que entra nesse casamento de conveniência. Ela aceita isso, ela tá de boa.
pessoa, principalmente porque ela não tem amigos, ela não se dá muito bem com as outras pessoas em questão ali social mesmo, mas o que a gente não sabe é que na verdade ela é uma assassina e ele acaba adotando uma garotinha que ele também não sabe que ela fez parte de um experimento e ela é telepata. Essa história foi avançando de uma maneira incrível, porque desde o começo você se apega aos personagens. Você vê que cada um deles tem seu próprio objetivo, cada um deles tem ali as suas próprias questões, né, os seus próprios segredos, as suas missões, mas ao mesmo tempo a gente vê essa família se tornando uma família de verdade. É extremamente engraçado, aquece nosso coração, é uma história maravilhosa. E eu cheguei agora no 7º volume e eu não tenho muito o que falar, né, para não dar spoilers, mas algumas coisas aconteceram aqui que eu não esperava que fossem acontecer agora, mas ao mesmo tempo eu queria mais. Eu achei que esse volume foi muito curto. Eu queria saber mais do que ia acontecer. No final das contas, eu acabei dando para ele 4 estrelas, mas é pelo simples fato de que é uma história que eu gosto muito. Mesmo que não tenha acontecido tantas coisas assim nesse volume, ainda assim, são personagens que são queridos por mim, sabe? É uma história que é aquele abraço, sabe, na alma. E foi delicioso ler mais um volume agora, né, no final de ano, principalmente porque o Tatsuya Endo faz um trabalho excelente aqui, tanto, né, na história que ele tá contando, no desenvolvimento dos personagens e principalmente nas ilustrações que também são fofíssimas. E por último, mas não menos importante, gente, eu vou ter que morder minha língua, porque eu li esse ano A Empregada, da Frida McFadden, e eu achei ok. Tive ali coisas que eu gostei, tive coisas que eu não gostei, mas eu até falei no vídeo em que eu comento essa leitura que eu não pretendia ler mais nada da autora porque não achei nada demais, assim. Foi um bom entretenimento, mas não ficou comigo. Mas, como a gente tá falando de Natal, eu vi também que tinha no Libby uma história bem curtinha dela, que o audiobook era tipo 1 hora. Aí eu falei, vou dar uma chance porque é um mistério natalino. Gente, eu amei. A gente tem ali como protagonista uma garçonete que tem ali 2 trabalhos, que não consegue fazer muito dinheiro, que as coisas estão apertadas, e é Natal. E o seu marido, é o primeiro Natal deles juntos ali, né, com o marido e mulher. E aí ele liga pra ela, fala que mal pode esperar pra eles trocarem presentes e tal. E aí ela desliga e ela fica na cabeça dela, tipo, não comprei nada, porque eu não tenho dinheiro. E aí acontece que nesse diner onde ela trabalha, de repente tem uma mulher sentada lá no fundo, que ela e a outra garçonete percebem que elas não serviram essa mulher. E aí quando elas chegam, elas até acham que a mulher tá morta, porque a mulher não acorda por nada. Mas depois de um tempo ela acorda e ela é dona ali de uma loja de relíquias. E ela fala, olha, se você quiser um presente de Natal, me procura lá. E de fato, a nossa protagonista vai atrás porque, né, de última hora ela precisa comprar alguma coisa especial pro marido. Essa história, no começo, ela introduz pra gente aquele conto clássico de Natal, da história da moça dos cabelos longos, sabe, belíssimos, e do rapaz que tinha o relógio. Ela acaba cortando o cabelo pra comprar ali, né, um cordão pro relógio, e ele vende o relógio pra comprar enfeites de cabelo pro cabelo dela. E aí, conforme a história tava indo, eu falei assim, ai, querida, você é muito criativa, parabéns. Eu falei, ai, eu não acredito que vai ser isso. Eu não estava preparada pra onde essa história iria. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de um thriller. Sério, eu fiquei maravilhada, porque eu adorei como essa história se desenvolveu. Porque, assim, eu acho que os últimos 20 minutos do audiobook eu fiquei o tempo inteiro, tipo, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu acabei me surpreendendo demais. Eu dei pra essa novela 4 estrelas e meia, porque The Gift realmente foi uma surpresa muito positiva, sabe? Fechou muito bem o meu ano. Se você lê inglês, se você gosta de Frida McFadden, sério, eu super recomendo, porque é uma história natalina com muitas reviravoltas que você não tá esperando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você leu aí em dezembro, nesse final de ano. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem e Feliz Natal!